Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. Isso aconteceu numa época em que eu estava rodando serviço fora, pegando contrato curto, 3 meses aqui, 2 ali, onde chamassem. Eu não tinha raiz, só mala, notebook e a mania de dormir leve, porque hotel ruim e casa alugada te ensinam a não se entregar totalmente pro sono. O lugar era à beira de rodovia, daqueles municípios que tem um posto grande, 2 ruas de comércio e um bairro inteiro que cresceu torto, acompanhando o asfalto, mato alto dos 2 lados, vento quente de fim de tarde e caminhão passando como se fosse março. O serviço era numa obra. Eu entrava cedo e saía tarde. O cansaço fazia tudo parecer normal, até coisa que não era. No primeiro dia eu fiquei num quarto de pensão. Cama estreita, lençol com cheiro de sabão forte e um ventilador que batia numa tecla solta. A cada volta fazia um taque que parecia alguém cutucando a parede com unha. Na manhã seguinte, um cara da equipe me puxou pro canto e falou: "Se você ficar aí, você não aguenta uma semana. É barulho a noite toda." Eu ri, porque eu já tinha aguentado coisa pior. Ele apontou com um queixo, como se fosse segredo. "Tem uma casa pra alugar, no quilômetro 72, perto Barata. Só que é aquela coisa. Ninguém fica muito tempo." Eu perguntei por quê, e ele fez uma cara de quem não queria conversar, mas já tinha aberto a porta. "A casa é boa, só que tem um fundo que não presta. O pessoal diz que dá problema. Essa palavra é elástica. Pode ser infiltração, vizinho, bicho, dívida. Pode ser qualquer coisa." No fim do expediente eu fui ver. Não por coragem, por necessidade mesmo. Eu não queria gastar com pensão. A casa ficava numa estrada de terra que começava atrás do posto, atravessava um trecho de eucalipto e desaguava num conjunto de casas antigas, espaçadas, cada uma com seu quintal maior do que a construção. Do lado esquerdo, uma cerca de arame e uma placa torta: PR, UPR e ED. AD é particular. Do lado direito, só mato e silêncio. A casa do quilômetro 72 era de esquina, muro baixo, portão de correr com trilho enferrujado e uma árvore torta na calçada que deixava a entrada sempre na sombra. Quem me atendeu foi uma mulher magra, de cabelo preso, chinelo gasto e uma cara de quem não dormia direito fazia tempo. Ela não se apresentou, eu também mené. A conversa foi curta, prática. "Você vai ficar quanto tempo?" 3 meses. Talvez 4. Ela olhou por cima do meu ombro, como se tivesse alguém atrás de mim. "E Socino? Socino?" Ela abriu o portão sem sorrir. Entra. Por dentro, a casa era limpa, simples. Sala pequena, um corredor que levava pros quartos e uma cozinha com azulejo antigo amarelado no rejunte. Nada de luxo, nada de lixo, só aquele cheiro de casa fechada, poeira leve e madeira. O aluguel era baixo demais para ser verdade. Eu senti o golpe vindo.
mas não vi onde. Por que está tão barato? Ela demorou para responder. E quando respondeu, não foi explicando. Foi como quem entrega uma pedra na mão do outro, porque ninguém gosta do fundo. Eu fui até a cozinha e olhei para a janela. Dava para um quintal comprido, cheio de capim baixo. No fundo, uma edícula antiga, só parede e telhado, sem porta. E atrás da edícula, uma cerca de madeira que separava o terreno de um pedaço de mata escura. Mata de verdade. Não era jardim. Era um recorte de mundo que não era da cidade. O que tem ali? Ela passou a mão no próprio braço, como se tivesse arrepio. Tem um caminho. Caminho para onde? Para dentro. Ela fechou o portão da cozinha com cuidado. Você quer a casa ou não? Eu quis. Eu precisava. Eu assinei contrato, paguei adiantado. E naquela mesma noite, voltei com minhas coisas no porta-malas de um carro emprestado. A primeira noite foi tranquila. Tão tranquila que eu estranhei. O silêncio do lugar era limpo, sem cachorro latindo, sem moto, sem música alta. Só o ronco distante da rodovia e de vez em quando um estouro de escapamento que vinha e sumia. Eu dormi pesado. Na segunda noite, eu acordei com sede. Levantei no escuro, fui até a cozinha, abri a geladeira. A luz branca estourou na minha cara e eu vi uma coisa que eu tinha deixado na pia. Um copo virado de cabeça para baixo. Eu não tinha virado o copo. Eu pensei vento, mas a janela estava fechada. Peguei água, bebi, lavei o rosto, voltei. Quando eu deitei, eu ouvi um som no quintal. Não era passo, não era bicho correndo. Era como se alguém arrastasse uma coisa leve pelo chão, devagar, sem pressa. Tipo uma vassoura sem força. Um achei, achei. Eu fiquei parado, escutando, tentando achar sentido. O som vinha do fundo, perto da edícula. Eu levantei, peguei o celular e acendi a lanterna pela janela. O feixe pegou capim, muro, a parede da edícula. Nada se mexendo. Eu apaguei e voltei para a cama, tentando forçar o sono. Na terceira noite, o barulho voltou. Só que dessa vez, tinha outra coisa junto. Um gotejar. Toc, toc, toc. Como torneira mal fechada. Eu levantei irritado. Fui no banheiro, na cozinha, abri torneira, fechei, apertei registro. Tudo seco. O gotejar continuava. Não vinha de dentro. Vinha do quintal. Eu abri a porta da cozinha e senti a noite bater no meu rosto. Quente e úmida, com cheiro de planta amassada. A luz da cozinha iluminava só um pedaço do quintal. O resto era um buraco preto. O gotejar vinha do fundo. Eu não fui até lá. Eu fechei a porta e tranquei. Na manhã seguinte eu comentei na obra, rindo, para não dar peso. Essa casa é silenciosa demais. Eu estou ouvindo goteira no quintal. O cara que tinha me indicado parou de comer. Ficou com o garfo no ar. Você ouviu goteira? Ouvi. E um arrasto tipo vassoura. Ele não perguntou mais nada. Só falou baixo. Não vai no fundo. Não vai na edícula. Eu ri de novo como se fosse brincadeira. Porque eu não queria que virasse coisa. Mas à noite eu já estava esperando. Eu rantei cedo, apaguei as luzes. Deitei. 2 horas depois,
O sol, seate. E o toque. Eu sentei na calma. O gotejar estava mais perto. Como se tivesse atravessado o quintal. Eu levantei devagar sem acender luz e fui até o corredor. A porta do banheiro estava fechada. O gotejar vinha do corredor. Notei. Eu mirei a lanterna do celular para baixo. Não tinha água, mas tinha uma marca. Uma linha escura, fina, como se alguém tivesse pingado alguma coisa e arrastado o pé por cima. Eu segui a linha com a luz. Ela vinha do fundo da casa, do lado da cozinha, e subia até parar na frente do quarto que eu não usava. O quarto do fundo. A porta estava encostada. Eu tinha deixado fechada. A luz do celular tremia na minha mão, não por medo direto, mas por aquela sensação de estar fora do próprio lugar. Como se a casa tivesse me colocado numa posição errada. Eu cheguei perto. O gotejar parou. Eu encostei o dedo na linha do chão e esfreguei. O dedo ficou escuro. Não era água, era uma coisa grossa, fria, como tinta velha. Eu limpei no short e no mesmo instante houve um baque no quintal. Não foi vento, foi pancada. Como alguém batendo a mão numa parede. Eu corri até a cozinha. Puxei a cortina da janela e mirei a lanterna para fora. No fundo, perto da edícula, eu vi um movimento. Não era pessoa. Não tinha corpo definido. Era como um pedaço de noite se desprendendo do resto e andando. Um recorte, uma sombra mais escura do que a escuridão. Ela cruzou na frente da edícula e sumiu atrás dela, como se entrasse num lugar onde não tinha porta. Eu fiquei com a lanterna apontada, esperando ela voltar, esperando meu cérebro achar explicação. O bolto, o gotejar voltou. Só que agora era dentro. Toque. No teto da cozinha. Eu levantei a cabeça e vi uma gota cair no chão. Depois outra. Eu passei a mão no teto, no azulejo, seco. A gota caiu de novo, no mesmo lugar. Eu puxei uma cadeira para cima do ralo do quintal, embaixo da lâmpada da cozinha, como se isso resolvesse alguma coisa, como se eu pudesse organizar o estranho. E, nesse minuto, eu ouvi o som de unha na porta do fundo. Não era batida. Era raspado, lento, repetido, como se alguém testasse o material. Eu congelei com a mão na cadeira. O raspado parou. A gota caiu de novo, no mesmo lugar. Eu puxei uma cadeira para cima do ralo do quintal, embaixo da lâmpada da cozinha, como se isso resolvesse alguma coisa, como se eu pudesse organizar o estranho. E, nesse minuto, eu ouvi o som de unha na porta do fundo. Não era batida. Era raspado, lento, repetido, como se alguém testasse o material. Eu congelei com a mão na cadeira. O raspado parou. Quando clareou, eu fui direto pro fundo do quintal. Eu fui no impulso, no ódio, naquele cansaço que te dá coragem pela raiva. Peguei uma enxada que tinha ali, encostada na parede, e caminhei até a edícula. O capim raspava na canela. O ar estava parado. O silêncio era grosso. Cheguei na edícula e olhei dentro. Era vazia. Só terra batida e 2 telhas quebradas no chão. Mas tinha um detalhe. No canto, perto da parede, tinha um buraco pequeno, redondo, como se alguém tivesse cavado
com as mãos. E em volta, a terra estava diferente. Mais escura, como se tivesse sido mexida recente. Eu encostei a ponta da enxada e remexi. A terra estava fofa e tinha cheiro. Cheiro de ferro. Cheiro de moeda velha. Cheiro de sangue seco. Parei. Eu olhei para a mata atrás da cerca e vi o caminho. Entre as árvores tinha uma passagem aberta, como trilha de gente, mas sem pegada visível. Um corredor de mato abaixado. Um convite. Eu entrei. Eu voltei para casa e fui trabalhar. Na obra, eu procurei o cara de novo. E a primeira coisa que ele perguntou, sem eu falar nada, foi: "Você mexeu no fundo?" Eu não respondi com palavra. Eu só olhei. Ele respirou pelo nariz, como quem segura a vontade de mandar o outro embora. "Escuta, tem casa que é só casa, e tem casa que é ponto. Essa aí é ponto. Não é de agora. Povo antigo passava ali, fazia coisa, deixava coisa. A dona aluga porque precisa, mas ninguém fica." "O que você está dizendo?" Ele coçou o queixo. "Eu tô dizendo para você não comprar briga com isso. Se você vai ficar, você fica quieto. Se você vai embora, vai logo. Porque quando percebe que você está reagindo, ele cresce. Eu fui embora do assunto com a cabeça pesada. Naquela noite eu tentei fazer do jeito que ele falou. Quieto. Jantei, lavei louça, tomei banho e deitei cedo, como se rotina fechasse porta. Meia-noite, o gotejar começou de novo. Só que não era pingar. Era como se alguém batesse o dedo molhado no chão. Talque, talque, talque. Te recebesses. Passa. Mas esse passa. Eu fiquei imóvel, olhando pro teto. Então veio o arrasto. Só que agora não era no quintal, era no corredor. Como se alguma coisa comprida e leve fosse puxada em direção ao meu quarto. Eu levantei na cama, devagar, sem respirar forte. A maçaneta do meu quarto mexeu. Um tranco pequeno. Depois, outro. Como se alguém testasse. Eu saltei da cama. Peguei o celular e mirei a lanterna na porta. A porta não abriu, mas a sombra apareceu. Ou na parede. Ou no no vão de baixo, uma sombra espessa, ocupando o espaço como se fosse matéria. E ela aumentou como fumaça, só que pesada, colada no tchê. Eu dei um passo para trás e ouvi o som de auau. O pingando, desperrando, como se um balde fosse virado no piso do corredor. Mas não tinha água. O som era só som. Eu abri a Bíblia que eu tinha na mochila no automático, como quem agarra a primeira coisa que lembra, não por fé bonita, por desespero mesmo. Eu li em voz alta, a voz saiu seca, falhando. Quando eu cheguei no meio, a casa respondeu. Um baque na parede da sala. Outro, como se alguém batesse com um ombro. As lâmpadas piscaram e o gotejar virou uma risada baixa, não humana, não de filme. Uma risada curta, abafada, como se estivesse com a boca cheia de terra. Eu parei de ler. A risada parou junto. E aí, silêncio total. Silêncio que faz o ouvido doer. Eu fiquei parado com a Bíblia aberta,
esperando o próximo golpe. N, o B.O. Quando amanheceu, eu não tomei café. Eu fui direto falar com a dona. Ela abriu o portão com a mesma cara de sempre. Quando me viu, não perguntou bom dia. Perguntou, você foi? No fundo, eu senti o frio subir, porque eu não tinha contado pra ninguém. Eu fui olhar. Ela mordeu o canto da boca. Tem coisa enterrada ali. Coisa de promessa, de raiva, de doença, de ciúme. Tem gente que deixa e acha que vai levar embora a culpa. E a casa fica. Eu perguntei se ela sabia de alguém que fazia isso. Ela só falou, eu comprei de um homem que morreu enforcado no quintal. Antes dele, era de outro que sumiu. Você quer mesmo ficar? Eu não respondi. Voltei para casa e comecei a empacotar. Eu não ia esperar mais uma noite. Enquanto eu colocava roupa na mala, eu senti o cheiro de terra dentro do quarto. Cheiro molhado, fresco, como cova aberta. Eu olhei para o chão. No canto do quarto, perto da tomada, tinha um punhado de terra, como se alguém tivesse derramado um punho ali. Eu conelei. A terra não estava ali de manhã. Eu fechei a mala com força e saí. Quando eu passei pelo corredor com minhas coisas, a porta do quarto do fundo estava aberta, escancarada. Eu não lembrava de ter aberto. Eu não queria olhar, mas olhei. Lá dentro, no chão, tinha uma marca de arrasto, como se algo pesado tivesse sido puxado do corredor para dentro. E no meio da marca, uma mancha escura, redonda, do tamanho de um prato. Não parecia água. Parecia coisa viva que secou. Eu saí sem trancar direito. Entrei no carro emprestado e fui pro posto tentar achar outro lugar. Enquanto eu dirigia, eu vi pelo retrovisor a casa ficando para trás. Eu vi uma coisa no portão. Não era pessoa. Era um escuro em pé. Um recorte alto, magro, parado. Como se estivesse só assistindo eu ir embora. Pisei. Mas, no mesmo dia eu fechei aluguel num kitnet perto da obra. Menor, mais caro, barulhento, mas era vida. Na primeira noite no kitnet, eu dormi sem sonho. Um sono seco, pesado, de quem desligou. Na segunda noite, eu acordei com um toque, um gotejar. Eu sentei na cama com o coração na garganta. Olhei em volta, tudo normal. O gotejar não vinha do teto, vinha da janela. Eu puxei a cortina. Do lado de fora no vidro, tinha uma gota escura escorrendo, lenta, deixando rastro. Outra gota surgiu mais acima, como se alguém do lado de fora estivesse pingando isso no vidro. Eu abri a janela no impulso. Não tinha ninguém, só o corredor do condomínio e um vento quente passando. Mas no chão, bem embaixo da janela, tinha um punhado de terra fresca. Eu fechei a janela devagar. E naquela hora, eu entendi uma coisa. Não era a casa que me queria. Era o fundo. Era o caminho. E eu tinha pisado onde não devia. No dia seguinte, eu voltei na obra e pedi transferência. Inventei história. Falei de família, de saúde, de tudo. 2 semanas depois, eu fui embora da cidade. Na última noite, já com mala pronta, eu acordei com o som de uma cadeira arrastando. No kitnet não tinha cadeira solta. Eu fiquei quieto. O som parou na porta e a maçaneta mexeu. Um tranco, depois outro.
Eu não levantei, eu só encostei a mão na Bíblia fechada, do lado da cama, sem abrir, sem ler. Fiquei ali, acordado, olhando pro escuro, esperando. Do lado de fora, alguém respirou. Não era respiração de gente cansada. Era como vento passando por cano. Longo, baixo, depois, silêncio. Quando amanheceu, eu saí sem olhar para trás. Eu nunca mais voltei pro quilômetro 72 e até hoje, quando eu tô na estrada e vejo uma entrada de terra atrás de posto, cercada de eucalipto, eu lembro do som, o toque, e do jeito que o escuro fica em pé, parado, só esperando você achar que já foi embora.